Olá, pessoal, aqui é o professor Tom Dantas, nesse projeto maravilhoso do Sistema Farias Brito de Ensino e UFB Online, fascículos Enem Habilidades, fascículo 7, desta vez, linguagens, códigos e suas tecnologias, competência 5. A competência 5 é aquela que explora o texto literário, a literatura, por isso que é necessário que você saiba analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens. O que é que seria isso? Seria a expressividade textual, as figuras de linguagem, a linguagem conotativa, metafórica. Aí você precisa dominar o eufemismo, a antítese, o paradoxo, né? Ou seja, as figuras de linguagem, a linguagem expressiva, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza do texto literário, a função, porque os gêneros literários têm função, uma crônica tem uma função, um romance tem uma função, o poema tem uma função, a fábula tem uma função, tá? A organização, a estrutura das manifestações desses gêneros e tudo isso de acordo com as condições de produção e de recepção. Lembre-se de que o momento de produção é o momento em que o autor escreveu, é o contexto em que ele está inserido. Eu leio um autor como Raul Pompeia, né, final do século XIX. O que era esse contexto do final do século XIX, esse cientificismo? Em que momento estávamos lá da literatura realista, naturalista, simbolista, parnasiana, impressionista, né, expressionista, já que o Ateneu de Raul Pompeia é uma obra que traz um pouco de realismo, naturalismo, impressionismo, expressionismo. E também o momento de recepção, que é o momento em que se lê. Há uma diferença grandiosíssima da leitura que é feita no momento em que o texto é lido e da leitura que é feita no momento em que o texto no momento que o texto é escrito e da leitura que é feita no momento em que o texto é lido. Eu posso ter escrito um texto na década de 50, naquele contexto ele tem um sentido. E hoje ele pode ter outro sentido, até porque o sentido e a interpretação se constrói entre os interlocutores, tá? Mudou o interlocutor, pode mudar o sentido, ok? Olha que coisa interessante, tá? E aqui a habilidade 16. A habilidade 16 pede que nós todos saibamos relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Atenção, essa habilidade geralmente se repete na prova. Ela é subdividida. O que são concepções artísticas, Tom? Porque elas estão na prova. A concepção artística é você dominar, por exemplo, a estética barroca. O que é que caracteriza o texto literário barroco? Arcade, romântica, realista, naturalista, simbolista, parnasianista, modernista, concretista. Eu preciso saber disso, mas eu posso ter o texto literário surrealista, cubista, impressionista, expressionista. Então eu tenho que entender essas concepções. E o que são procedimentos de construção? Como que o texto em prosa foi escrito e como que ele foi escrito em verso. Eu li um poema, eu vou ter verso, esse verso é rimado, esse verso é livre, é um verso branco, é um verso ideograma, como é na poesia concreta, tá entendendo? Eu tenho que entender. Eu li um conto, ele é narrado em primeira ou em terceira pessoa, esse narrador é onisciente, onipresente, ele é um narrador personagem, um narrador observador. Como é que é a linguagem? A linguagem é mais denotativa, ela é mais metafórica. Então, o procedimento de construção do texto literário, que é amplo, que é vasto, eu, enquanto leitor, enquanto avaliador, enquanto intérprete, enquanto analisador do texto literário, preciso saber lidar com esses diferentes procedimentos. Onde é que eu aprendo isso, professor? Na escola. As aulas de literatura, com seu professor, em sala de aula, lendo, pesquisando, ampliando, resolvendo questões, tá? Nessa habilidade exploram-se concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Trata-se de uma habilidade muito ampla, pois tanto pode cobrar a estética do texto artístico, como pode explorar a concepção de criação da obra literária. Por isso é comum as questões abordar conhecimentos relativos às escolas literárias, características do barroco, do arcadismo, romantismo. Que mais? Relativos aos elementos narrativos, que aí já é procedimento, narrador, tempo, personagem, espaço, enredo, e aos aspectos estéticos do texto em prosa ou em verso. No caso aqui, objeto do conhecimento, procedimentos de construção do texto literário. Olha a questão do Enem. Da sua
memória. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apaga o meu. Um poema concreto, né? Um poema concreto, espacial, topográfico, fragmentado. Tá? Você vê que é uma linha, né? É como a memória, é como se fosse a fumaça do cigarro que se dilui. A memória da gente, quando as coisas acontecem e é recente, a gente se lembra de tudo praticamente. Os anos vão passando e aí ela vai se diluindo e a memória vai ficando mais fluida, mais fina. Você vai lembrando apenas de alguns detalhes. O texto fala sobre isso, da sua memória. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apaga o meu. Quer dizer, tantas pessoas que passam por mim, tantos rostos, tantas pessoas, que eu vou lembrando de alguns, de outro, um aqui, outro acolá, outro eu não lembro mais. E chega um momento que eu esqueço até da minha face, até do meu rosto, né? Da memória. A memória é isso mesmo. E aí um poema concreto que nos remete não apenas por meio da palavra, mas também pelo procedimento de construção do poema, pela fragmentação, né? A fragmentação que se faz das palavras, pela imagem que a gente vê, né? Ou seja, ela é uma linha. A memória é como se fosse assim, a fluidez, é como se fosse a fumaça do cigarro que se esvai e vai desaparecendo. É fantástico o poema, tá? Trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional. A gente leu, mesmo fragmentado, entendeu a palavra, o que estava sendo dito. Reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento no leitor. A palavra foi reestruturada? Houve uma reestruturação formal? Pouco a pouco se mudou? Fragmentou, mas houve essa reestruturação. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. Não há um questionamento. Não existe questionamento, não tem essa finalidade. Fragmentação da palavra, pouco a pouco apaga o meu, né? Para representar o estreitamento das lembranças. É isso que acontece. A expressividade do texto se dá uma vez que tanto a imagem do poema, ou seja, tanto a forma quanto o conteúdo do poema nos levam à mesma ideia, a ideia de fragmentação, a ideia de que a memória se dilui. Entendeu? Esse é o fantástico do poema e que é típico da poesia concreta. Renovação das formas tradicionais para propor uma nova vanguarda poética. Renovação das formas tradicionais. O tradicional é o soneto. Ele não está renovando o soneto. Isso é um poema concreto, um poema topográfico, verbo, voco, visual. Trabalha a palavra, o som e a imagem, né, a sintaxe analógica, topográfica, é típica da poesia concreta. Então, acerta aí que marca a alternativa D. Ok? Nos encontramos já no próximo vídeo, ainda sobre a competência 5, a competência literária. Até mais, pessoal!